Muito bem, Vida e Saúde está de volta com um tema super atual e eu quero saber, você já pegou Covid esse ano, ano passado? Se você já pegou mais de uma vez, talvez você consiga comparar e sentir a diferença da Covid clássica, talvez a Covid que a gente teve, quem teve o ano passado, né? E para quem teve esse ano, tá diferente. E sabe, mais de 31.900.000 pessoas contraíram Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia em 2021. E para alguns, a experiência com a doença ainda não acabou, porque as mudanças no organismo que começaram depois de contrair o vírus ainda prevalecem. É uma doença atual, que ainda está sendo estudada, né? E isso tudo é muito relevante. E a gente convidou aqui alguém muito especial, clínico geral, Dr. Roberto Debski, para falar sobre esse assunto. Ele que atuou na linha de frente durante toda a pandemia, vai poder ajudar a gente a entender essa história de Covid longa. Eu quero a sua participação. Quero saber o que você tem passado por aí, qual é a sua experiência, o que você notou de diferente. Conta pra gente. Use o nosso WhatsApp, você pode acessar pelo QR Code aqui na sua tela ou então anotando o nosso contato. Se você já tem salvo aí na sua agenda, é só mandar pra gente. Ou então, se você ainda não tem, anota aí, ó. Ele é 12982660004. Doutor Roberto, bem-vindo aqui ao programa, tudo bem aí? Tudo bem, é um prazer participar, agradeço pelo convite, estou à disposição para conversar a respeito desse tema que é tão relevante, tão importante. E tão atual, né, doutora? Ainda estamos enfrentando dificuldades com relação à Covid, né? Sim, nós estamos aí numa nova onda, um novo surto, né? Falam que é a quarta onda com um número muito grande de casos, porém, infelizmente, casos mais leves porque as pessoas estão vacinadas. Agora, doutora, eu quero saber o seguinte, será que já se tem uma resposta sobre por que a Covid-19 deixa ali sintomas tão persistentes, tão avassaladores em muitos casos? A Covid-19 é uma doença nova, ela é surpreendente, quando a gente acha que sabe alguma coisa, ela vem e mostra que a gente ainda não sabe tanto assim a seu respeito, né? Nesses 2 anos e meio, aí praticamente de pandemia que nós temos acompanhado, nós já tivemos expectativas que foram por terra, né? Você citou o número de pessoas contaminadas no Brasil, 31 milhões, provavelmente o número é maior, a gente sabe da questão das notificações, enfim. Mas por que a Covid traz, né, sintomas tão díspares, traz consequências? Porque a gente ainda não conhece o mecanismo de atuação. Ela é uma síndrome gripal, é uma gripe, a gripe do vírus SARS-CoV-2, porém é um vírus que tem uma ação diferente dos outros vírus que nós já conhecíamos, né? Ela é mais letal, é mais transmissível, é mais perigosa e atua e age de uma maneira muitas vezes inesperada, né, deixando consequências, e a gente está podendo avaliar isso agora, porque é algo novo, né? Nós temos acompanhado esses 2 anos e meio, a corrida para o desenvolvimento de vacinas, a observação dos sintomas, da gravidade, tudo isso a gente vem aprendendo, e eu costumava falar desde o começo, né? No começo da pandemia, no começo de 2020, março, eu fiz 130 lives diárias para procurar esclarecer, e a gente mesmo ia modificando, né, as respostas conforme as coisas iam ficando mais claras para nós, né? Então, tudo isso foi mudando muito. Por que, a sua pergunta, por que vem esse tipo de consequência? Algumas teorias, algumas falam que é porque talvez a partícula spike do vírus, que ainda fica no nosso organismo, no intestino, que é um órgão que tem um grande papel na nossa imunidade, talvez seja porque ela foi descoberta ser não somente uma gripe que afeta o aparelho respiratório, mas ela é uma síndrome sistêmica, é uma doença que afeta o organismo como um todo, em vários órgãos, dependendo da predisposição de cada um. Também talvez porque há alguma alteração imunológica, talvez algum componente autoimune, uma inflamação crônica. Então, são várias as hipóteses que existem para o porquê a Covid traz tantos sintomas diferentes, inclusive persistindo após o término da infecção aguda. Incrível, a gente percebe que quando conversa com pessoas, como é diferente de pessoa para pessoa, né, doutor? Agora, que história é essa de Covid longa? Explica pra gente um pouquinho sobre esse termo, doutor.
É porque, claro, por ser uma síndrome gripal, uma gripe, a gente sabe que toda gripe tem um período, né? Tem a transmissão, tem um período de infecção, de manifestação de sintomas, de recuperação. Normalmente uma gripe dura aí 7, 10, 15 dias, né? Nos casos em que não há uma agravação. Nós conhecemos a Covid no começo, antes das vacinas, com muitas agravações, uma doença basicamente no sistema respiratório, então a pessoa entrava numa insuficiência respiratória, muitas vezes ia para a UTI, nós tínhamos que entubar, enfim, né, com essas consequências graves, agudas da Covid antes da vacina, né? E aí depois, muitas pessoas que tiveram os quadros graves, pessoas ficaram muitas vezes 1 mês, 2 meses entubadas, acamadas, com perda de massa muscular, com atrofia. Então, claro que isso traz sequelas anatômicas, fisiológicas, funcionais, mas também o que nós observamos que foi que até nos casos mais leves e não de tanta gravidade, muitas pessoas ficaram com sintomas após a fase aguda. Então, aquela síndrome gripal se resolveu, mas as pessoas continuaram tendo alguns sintomas que perduraram por muito tempo. Vai, por exemplo, alteração de paladar, de olfato, seja a diminuição do paladar do olfato, a ausência total, a ageusia, anosmia, então, parosmia, fantosmia, que eram temas que, assim, o que significa? Que a pessoa sentia cheiros que não estavam no lugar, ou então ela sentia uma diminuição no olfato e no paladar, cheiros estranhos, alterações neurológicas, como dor de cabeça, cansaço, alteração de memória, de sono, enfim, uma série de sintomas que perduraram bastante tempo depois da fase aguda. Por isso chamou-se de Covid longa, como se ela tivesse se alongado, persistido essa doença no tempo. Agora, eu não posso, por exemplo, se eu peguei Covid aqui em março, tá? Peguei aqui em março, não sei exatamente quando. Essa extensão, essa duração desses sintomas, né, prolongados, podem se estender até quanto, doutor? Porque a gente fica contando, né? Pô, peguei aqui eu já tô melhor, já saí aqui daquela fase crítica, mas já tô aqui e nada do cheiro melhorar, nada do cheiro voltar. Aliás, tem pessoas reclamando, né, que ficam com aquele cheiro de coisas muito ruins, bem desagradável. A gente chegou a uma interação aqui que eu queria trazer, falando sobre uma dessas consequências. Chega aqui, olha, 2 de abril, já faz 1 mês que peguei e não mudou nada. Olha essa interação que chegou aí agora. A Mari, Teru, boa tarde. Desde que peguei Covid, sinto que fiquei com a memória mais fraca. É normal? A Mari está sempre aqui com a gente, doutor, e ela não explica quando que ela pegou e nem quanto tempo faz, mas quanto tempo eu vou esperar aqui, doutor, para ficar melhor? Então, os órgãos de saúde, o CDC americano, a OMS, colocaram que o período para você determinar que é uma Covid longa, né, que é uma sequela da Covid, é após 1 mês ou após 3 meses. Nós vemos que depois de 1 mês, que já passou a fase aguda, a pessoa com sintomas, você falou dos sintomas do olfato, do paladar, eu conheço pacientes, pessoas que ficaram 8 meses Uau. até retornar o olfato e o paladar. E eu digo uma coisa, esse retornar, depois de tanto tempo, nem essa pessoa tem avaliação se retornou como era antes. Eu concordo. 100%, né? Porque talvez ela fez uma nova referência. Exatamente. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não voltou ao normal, mas ela, pelo menos, recuperou uma parte, né, do seu sentido, porque são sentidos, né? O olfato, o paladar são entre os 5 sentidos, então isso é muito grave. Imagina, é como se a gente perdesse parte da visão, parte da audição, né, que são sentidos, também o tato, né? Então é muito grave. A questão que a Mari falou da memória. Então, se você tem essas alterações posteriores à Covid, elas podem estar relacionadas, ser parte dessa Covid longa? Podem sim. A gente pode afirmar que sim, aí teria que ter uma avaliação, né, do seu médico assistente, ver se havia alguma condição predisponente, se a pessoa já tinha alguma alteração e não percebia, enfim, passar por uma avaliação clínica, talvez alguma avaliação complementar, laboratorial, de imagem, não sei, o próprio médico é que vai definir, vai avaliar essa paciente e ver o que está acontecendo para poder entender melhor essa situação. Tá. Agora, doutor, o senhor está falando aqui de vários sintomas e às vezes a gente também fala de sequelas. Qual é a diferença básica entre sintoma e sequela?
Basicamente, a gente poderia dizer que existem os sintomas e sinais, né? Quando você tem uma doença, uma síndrome, o síndrome gripal, como uma síndrome gripal, ela tem sintomas e sinais. Sinal é alguma coisa que você vê, que você observa. Então, por exemplo, manchas na pele, secreção, você evidencia que existem aqueles sinais. Sintomas é algo que a pessoa sente e muitas vezes você não consegue observar. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça. Você consegue enxergar a minha dor de cabeça? Eu estou com alterações de sono. Então, é um sintoma, é um sentir, né, que está acontecendo durante o processo agudo, durante a doença. Tá. Sequela é quando essa doença já, vamos dizer, foi resolvida. Então, uma síndrome gripal, a fase aguda foi resolvida, e aí depois de um tempo, 1 mês, 2, 3, a pessoa continua tendo sintomas, às vezes são sintomas permanentes. Aí a gente já fala no termo sequela, que é uma consequência, que é algo duradouro, por vezes permanente no tempo. Tá. Agora, muito se falou sobre esses sintomas e sequelas também da Covid ao longo de 2020, ao longo de 2021, mas a gente tem percebido que isso foi mudado, alterou um pouquinho depois da vacinação, depois também de tanta conversa e pesquisa sobre a Covid, né? A gente tem novos sintomas que eu gostaria que o senhor comentasse agora. Um deles, talvez não seria tão novo assim, porque muitas pessoas relataram essa dificuldade, mas problemas para dormir, doutor, parece que continua atormentando todos os pacientes de Covid, se não todos, a maioria. Olha, eu já te digo uma coisa, assim, problemas para dormir já existiam antes da Covid, né? As pessoas têm, aliás, muitos problemas para dormir, problemas de sono. Eu costumo dizer o seguinte, eu oriento, ensino meditação, técnicas de meditação de relaxamento, e as pessoas têm muita dificuldade para dormir, dependem muitas vezes de remédio para dormir. E não existe nada mais fisiológico que o sono. Imagina, você trabalhou o dia inteiro, você fez suas atividades, à noite o corpo, a mente estão cansados. O que é natural? É dormir. Porque dormir você vai recuperar, você vai resgatar o seu organismo, sua fisiologia, você vai trabalhar tudo isso. E as pessoas já vinham com sintomas antes da Covid, e aí, será que foi a Covid que piorou isso? Será que foi a própria doença que piorou? Ou será que foram também as condições concomitantes, por exemplo, o isolamento domiciliar, o trabalho o estresse, né, doutor? O estresse, a preocupação, a ansiedade. A gente ficou realmente muito abalado. Como um mix. Exato, isso mexeu muito. E hoje em dia você vê jovens, adolescentes também com problemas para dormir, porque ficaram 2 anos em aulas online, com telinhas, né? E você tem a luz azul da telinha. Você tem uma série de fatores que teve. A doença Covid teve o contexto social humano da Covid. Então, eu acho que tudo isso veio afetar e agravar essa questão do sono, como um dos sintomas das sequelas, né, pós a doença Covid, mas nesse contexto geral. Tem que lidar, gente, mas não necessariamente dá para jogar na conta da Covid, do vírus em si, né, da doença. Olha, essa outra aqui, doutor, tem uma imagem aqui significativa, porque muita gente está relatando também uma sensação de alfinetes e agulhas sobre a pele. Tem gente que fala, não, são nas pernas, eu sinto nas costas. Por quê? São alterações que acontecem, tem um componente, muitas vezes, uma neuropatia, uma sensibilização, né? Sintomas que você não consegue constatar. Como eu te falei, são sintomas mesmo, você não vê aquilo, mas a pessoa sente, né? Queimações, formigamentos, alteração na motricidade, na sensibilidade. Pode ser o próprio vírus atuando no sistema nervoso, ou no sistema nervoso central ou periférico. Ainda não se sabe bem a causa, mas são sintomas que existem sim em muitas pessoas. Vamos para esse outro aqui, olha, gente, esse outro sintoma que também pode se tornar sequela depois, dor no peito e problemas cardíacos. Muita gente, inclusive, questiona a vacinação ainda por conta dessa preocupação, doutor. Sim, muitas vezes alterações circulatórias, de coagulação, alterações cardiovasculares, respiratórias, diversas consequências. A Covid ela desencadeou isso em muitas pessoas que já tinham alguma predisposição e algumas outras nem sabiam que tinham, né? Então desenvolveram sintomas graves. Agravou-se essa condição cardiocirculatória em muitas pessoas, talvez já tomavam algum medicamento, a gente sabe, por exemplo, mulheres que tomavam anticoncepcional,
uma tendência maior à trombose, aí tem a questão de algumas vacinas que interferiram com isso. Sim, foi algo que foi constatado no pós-Covid. Ainda sobre as mulheres, doutor, várias reclamam que, ou notaram que o ciclo menstrual ficou alterado depois da Covid. Por ser uma doença sistêmica, ela afeta também, pode potencialmente afetar também, né, o sistema endócrino, a regulação dos hormônios, dos neurotransmissores, muitas vezes causando sintomas, alterações no ciclo, no ritmo regular menstrual da mulher. Vamos dar uma olhada nessa outra sequela, sintoma aqui. Houve um aumento dos casos de diabetes tipo 2, doutor. Será que seria realmente como nos casos de problemas para dormir? Porque o diabetes é uma doença silenciosa e também, às vezes, não diagnosticada, né? Mas agora as pessoas estão indo mais ao médico. Ou não, de fato... A diabetes é uma doença autoimune, ela também é uma doença inflamatória crônica, daquela inflamação silenciosa, né? E a Covid é uma doença que impacta esses componentes, né? O sistema imune, e ela também muitas vezes deixa essa inflamação crônica, então pode potencializar pessoas que talvez não tivessem desencadeado ainda o diabetes, né? Com a Covid, com as consequências inflamatórias, imunológicas dela, podem vir a desencadear esse quadro dessa doença crônica e silenciosa. Tá bem. Olha esse outro sintoma aqui, gente, que também pode perdurar, se tornando uma sequela. As pessoas têm reclamado de visão embaçada ou visão dupla, doutor. Então, são casos relatados também, tem que se fazer uma avaliação oftalmológica, neurológica, né? O que pode ter afetado? O vírus, ele tem uma ação inesperada. Então, pessoas que têm sintomas nessa esfera, alterações visuais, outras pessoas têm alterações circulatórias. Fala, mas o que diferencia? São as predisposições individuais, né? Nem todo mundo pode adoecer de tudo. Nós iremos adoecer de acordo com as nossas predisposições genéticas, epigenéticas, e o vírus e essa doença, ela vai ser um fator desencadeante, muitas vezes, de algo que nós já tínhamos a predisposição a ter. Uau! Essa sua fala, doutor, é de arrepiar, porque mais uma vez reforça a importância da gente cuidar da saúde, não só se preocupando com qualquer doença, mas cuidar porque a gente quer viver bem até o final da nossa existência, né? Então, eu acho que vale muito a pena você ir de casa, prestar atenção, se olhar com carinho, se olhar com atenção e buscar aquilo que você consegue para ser mais saudável por aí. Doutor, chegou uma interação que eu quero trazer nesse momento aqui na nossa tela. Quem está falando com a gente é a Sara Ribilota, lá de Barueri. Robilota, perdão. Ela disse o seguinte: boa tarde, pode ter sequelas mesmo com todas as doses da vacina da Covid em dia? Essa é uma boa pergunta, Sara, obrigada. Sim, é uma boa pergunta. Eu vou expandir essa pergunta. Nós podemos ter Covid mesmo com todas as doses da vacina em dia? E podemos ter as sequelas, como foi perguntado? Sim. Então, muitas pessoas falam, nossa, mas eu tomei vacina e eu tive Covid. Então, desde o começo se falou, essa doença é uma doença inesperada. A Covid, ela é muito surpreendente. E nunca se falou que a vacina impediria de nós termos a Covid, mas sim que nós provavelmente não teríamos a forma grave. E isso nós observamos, né? Isso que era esperado da vacinação, felizmente aconteceu. Então, lógico, tem pessoas que tomaram todas as doses da vacina e tiveram casos graves e morreram? Sim. Só que muito menos do que a gente observava. Basta nós olharmos, no período mais ou menos de um ano atrás, março, abril de 2021, foi uma das grandes ondas da Covid, quando houve muitas mortes, muitos casos graves. Foi muito difícil para nós, inclusive na linha de frente. Foi a fase talvez mais sofrida que nós tivemos para ajudar as pessoas com muita limitação e muita dificuldade. Muitos casos graves. Era no começo da vacina, as pessoas ainda não estavam imunizadas. E depois, o que aconteceu? Depois, com o efeito da vacinação, nós reputamos a vacinação, esse efeito benéfico, a diminuição dos casos graves. Então, hoje nós tivemos uma onda grande de Covid em janeiro, já estamos tendo outra agora em maio, junho, quer dizer, em 4, 5 meses,
uma grande explosão de casos, porém os casos não estão graves nos pacientes vacinados, na sua grande maioria. Então, a vacina, ela tem esse efeito, isso a gente pode observar. Ela impede, na sua maioria absoluta dos casos, que sejam casos graves, que a pessoa tenha que hospitalizar, ou entubar, internar na UTI, isso sim. Agora, podemos vir a ter sequelas e podemos vir a ter casos de Covid, sim. Parece até que as sequelas têm sido menores nas pessoas vacinadas, nas pessoas que já tiveram Covid anteriormente e estão se reinfectando. Então, há estudos que apontam para isso, mas eu não arriscaria dizer hoje que isso é uma realidade. Na Covid, tudo a gente tem que ver ao longo do tempo. Entender como é que funcionou aqui. Ainda não dá para afirmar, gente. Muita coisa está sendo estudada, muita coisa está sendo verificada. Agora, o fato é o seguinte: tratamento para Covid é diferente, hoje é diferente do tratamento para Covid no ano passado, doutor? Olha, o tratamento, na verdade, nós não temos nenhum tratamento ainda, né? Específico para a doença Covid, porque o Covid é um vírus. Em todas as doenças virais, a gente tem poucos recursos, né, medicamentos antivirais. Existem, mas ainda na Covid, um ou outro saiu, mas de difícil acesso, não tem disponível para você usar. Então, o que a gente fala muito em prevenção? Você já chegou a comentar. Então, prevenção é o quê? É você estar com a sua saúde em dia, com o seu sistema imunológico o mais positivo possível, cuidar do corpo, cuidar da mente, ter um sono reparador, cuidar das suas emoções, se alimentar de maneira saudável, evitar excessos, prevenir, né? Ter uma saúde boa para prevenir todas as doenças, não só a Covid. E a vacinação, é óbvio, né? Então, estilo de vida saudável e receber a sua vacina, porque isso vai impedir as formas graves. E se você tiver com a sua saúde em dia, também provavelmente, se você for infectado, você vai ter um caso mais leve de Covid. Então, cuide da sua saúde como um todo, né? Isso é muito importante. Olha, eu quero agradecer aqui a participação do Dr. Roberto, porque ele abriu a nossa cabeça para conhecer, compreender essa onda que a gente está enfrentando novamente, mas também despertou, não sei se despertou em você, mas em mim sim, a necessidade da gente se manter sempre em cuidado, sempre alerta com a nossa saúde. E olha, de um jeito gostoso, de um jeito possível, você acompanha aqui pelo Vida e Saúde. Então, doutor Roberto, obrigada por estar aqui com a gente hoje, por abrir um espaço na sua agenda tão apertada. E posso convidar a galera para te acompanhar pelo Instagram? Já estou colocando aqui na tela. Claro, Teru, foi um prazer participar. Você conduz de uma maneira fantástica o programa, muito leve, com informações muito relevantes, né? Então, agradeço a participação. Quem quiser me seguir, trazer perguntas, eu tenho sempre esse canal aberto para fazer lives, para tirar dúvidas, né? Que é tão importante na atualidade. Te agradeço a oportunidade. Eu é que agradeço, doutor. Olha, para quem não está conseguindo ler aqui, eu vou falar. @Roberto Debski. Debski se soletra DEBSKI. Debski. Até a próxima, doutor. Um abraço, até a próxima. Muito bem, olha, esse papo foi muito interessante, fez você querer mais saúde? Então se prepara porque aqui você vai ter um pouquinho mais. A gente faz um intervalo curtinho para você dar uma espreguiçada aí nesse sofá e se preparar para o treino que Tânia Santos está trazendo para você logo depois do intervalo, no seu ritmo. Do sofá mesmo você vai fazer, tá? E ainda hoje tem berinjela empanada para você se deliciar por aí. Vegetariano, gente, tem que aprender a gostar de berinjela porque é um prato, é um ingrediente maravilhoso. Então eu te ensino mais essa versão gostosa e saudável, berinjela empanada aqui do Vida e Saúde já já.